Eu não permiti que minhas filhas fossem a um show que a mãe delas tinha planejado, porque queria que elas comemorassem o aniversário da minha enteada. Elas ficaram chateadas e começaram a insistir, e foi aí que perdi a paciência e as coloquei de castigo. Agora a situação piorou ainda mais. Minhas filhas não falam comigo, minha ex está pedindo a guarda total e até minha esposa começou a se afastar. Eu, homem de 51 anos, tenho duas filhas biológicas, Nathalie, 17, e Sophie, 15, do meu casamento anterior, e uma enteada, Bella, 16, do meu casamento atual. Estou casado novamente há quase um ano, e Bella mora conosco em tempo integral. Nathalie e Sophie dividem o tempo entre a minha casa e a da mãe delas, Claire. Não vou fingir que juntar uma família com 3 adolescentes é fácil. Não é. Atenção, atitudes difíceis, competição e muito ressentimento não dito que aparece quando menos se espera. Mas, no geral, as coisas estavam estáveis. Não perfeitas, mas administráveis. O aniversário de 16 anos de Bella é neste sábado. Minha esposa Amanda e eu planejamos uma festa em casa para ela. Nada exagerado, apenas algumas decorações, comida, bolo e alguns amigos. É o primeiro aniversário que ela comemora desde que passou a morar conosco em tempo integral, e ela estava genuinamente animada. Falava disso há semanas. Eu presumi que Nathalie e Sophie estariam presentes. Bella já é enteada delas há mais de um ano. E, embora não sejam melhores amigas, sempre a chamaram de irmã. Elas jantam juntas, assistem TV juntas e brigam como irmãs normais. Não achei que a presença fosse opcional. Cerca de 2 semanas atrás, perguntei a Nathalie se ela tinha alguma ideia de presente para Bella. Ela me olhou como se eu tivesse lembrado de uma prova de matemática que ela tinha esquecido. Disse que nem lembrava que o aniversário estava chegando. Isso me irritou, mas pedi que ela resolvesse isso antes de sábado e perguntei a que horas ela e Sophie planejavam estar em casa para a festa. Foi então que Nathalie disse que nenhuma das duas planejava estar em casa. Aparentemente, a mãe delas tinha comprado ingressos para um show no sábado à noite, de uma banda que elas gostam, e elas iriam com amigos e depois passariam a noite na casa da mãe. Os ingressos foram comprados semanas antes. O que me incomodou não foi só o show, mas o fato de ninguém ter me avisado. Eu disse a Nathalie que isso não iria funcionar. Expliquei que a festa de aniversário de Bella tinha sido planejada primeiro e que compromissos familiares vêm antes de planos sociais. Nathalie ficou imediatamente na defensiva. Disse que os ingressos foram caros, que a mãe já tinha pago e que elas estavam esperando por isso há meses. Disse que a festa da Bella não era nada demais e que ela poderia comemorar outro dia. Eu disse que não me importava com os ingressos e que reembolsaria a mãe dela se fosse preciso. O problema não era o dinheiro. Era o fato de Bella querer as irmãs presentes, e seria extremamente rude faltar ao aniversário dela por causa de um show. Foi quando Nathalie disse, rude mesmo. Ela nem é minha irmã de verdade. Você escolheu essa família. A gente não. Eu respondi que, mesmo que ela se sentisse assim, Bella também não escolheu isso. E fazer parte de uma família significa, às vezes, aparecer mesmo quando você preferiria estar em outro lugar. Nathalie disse que está quase com 18 anos e que eu não tenho mais o direito de controlar os fins de semana dela. Sophie não falou muito, mas concordou com a cabeça, presa ao celular. Eu disse que ela poderia ver a mãe no domingo ou em outro fim de semana, mas que o sábado não era negociável. Ela revirou os olhos e disse, você está literalmente arruinando nossas vidas por causa de uma festa. Nesse ponto, coloquei as duas de castigo. Tirei os celulares e disse que ficariam em casa naquele fim de semana ajudando com os preparativos da festa, decoração, limpeza e organização, já que claramente tinham tempo para reclamar, mas não respeito suficiente para comparecer pelo bem da irmã. Isso não foi bem recebido. Nathalie bateu à porta do quarto. Sophie começou a chorar e disse que não era justo, já que nem tinha falado nada. Eu disse que ela se beneficiaria do plano e não se opôs, então também estava incluída. Naquela noite, meu celular não parou de receber mensagens da minha ex, Claire. Ela exigiu saber por que as meninas não poderiam ir para a casa dela no fim de semana do show. Expliquei a situação e disse que pagaria o valor dos ingressos. Ela disse que eu não tinha o direito de cancelar planos que ela pagou e me acusou de punir as meninas só porque quero fingir uma família perfeita. Respondi que não era isso. Era sobre ensinar que compromissos importam e que faltar ao aniversário de um irmão não é aceitável. Ela respondeu, elas têm idade para decidir onde querem estar. Você não pode obrigá-las. Enquanto isso, o clima em casa ficou gelado. Nathalie se recusava a falar comigo, a não ser quando era absolutamente necessário. Sophie seguiu o exemplo. Bella percebeu imediatamente. Naquela noite, ela me perguntou se as irmãs estavam com raiva dela. Eu disse que não, que estavam apenas chateadas por perder planos, mas deu para ver que ela não acreditou. Depois disso, ficou quieta e parou de falar sobre a festa. No dia seguinte, fiz Nathalie e Sophie ajudarem com a decoração. Nathalie fazia tudo com agressividade.
Sophie mal falava. Em um momento, Nathalie disse: "Parabéns, pai. Você conseguiu o que queria. Estamos aqui. Feliz agora." E é aí que estou começando a me perguntar se lidei com tudo isso completamente errado ou se estou sendo colocado como vilão por esperar que minhas filhas priorizem a família em vez de um show. A atitude de Nathalie não mudou nos dias seguintes. Se algo, ficou mais fria. Ela e Sophie quase não falavam com Bella e, quando falavam, era de forma seca e estranha. Bella começou a se afastar. Parou de fazer perguntas sobre a festa. Não falava mais sobre roupa ou bolo. Uma noite, ela perguntou a Amanda se não seria melhor cancelar a festa e apenas sair para jantar. Amanda tentou tranquilizá-la, dizendo que as meninas iriam melhorar, que talvez só precisassem de espaço. Mas Bella não é boba. Ela percebe como tudo muda quando as enteadas não conseguem o que querem. E eu também já vi isso antes. No outono passado, planejamos uma viagem em família com as três. Avisei com um mês de antecedência. Um dia antes, Nathalie disse que não queria mais ir e perguntou se podia ficar na casa da mãe. Eu disse que não, era uma viagem em família. Ela foi, mas ficou emburrada o tempo todo e tornou tudo desagradável para todos. Sophie seguiu o exemplo. No Natal, Amanda comprou meias personalizadas para as três. Bella pendurou a dela animada. Nathalie disse que era ridículo e jogou a dela de volta na caixa. Amanda acabou chorando no banheiro enquanto Bella pedia desculpas. Então, não, isso não é um comportamento novo. Só está mais evidente agora. Claire continuou mandando mensagens a semana inteira, dizendo que eu estava prejudicando minha relação com as meninas ao forçá-las a demonstrar afeto por alguém que não escolheram como família. Eu disse novamente que não era sobre escolha, mas sobre decência e estar presente para a família, mesmo quando é inconveniente. Ela respondeu: "Você não ensina respeito forçando obediência. Só está fazendo com que elas odeiem sua esposa e a filha dela." Na sexta-feira à noite, Nathalie perguntou se ainda havia alguma chance de ir ao show se pedisse desculpas. Perguntei pelo quê. Ela disse: "Desculpa por isso tudo ter virado um problema e por você estar bravo. Isso não é um pedido de desculpas de verdade." Eu disse que a decisão estava mantida. Ela respondeu: "Então não vou falar com você até sair de casa." E foi para o quarto. Sábado, dia da festa. Sophie mal saiu do quarto até eu pedir ajuda com a mesa de comida. Não discutiu, mas estava claramente infeliz. Nathalie apareceu 15 minutos antes da festa, de moletom e jeans, cabelo ainda úmido, sem maquiagem. Foi a forma mais clara de mostrar que não se importava. Os amigos de Bella chegaram. Amanda acendeu as velas. Todos cantaram parabéns. Nathalie e Sophie ficaram no fundo o tempo todo. Sem sorrisos, sem esforço. Bella apagou as velas parecendo que ia chorar. Ela me chamou de lado e disse: "Acho que elas nem querem que eu esteja aqui." Foi duro ouvir isso de uma menina de 16 anos no aniversário dela. Depois da festa, Bella foi direto para o quarto e ficou lá. Amanda tentou consolá-la, mas ela disse que queria ficar sozinha. Mais tarde, perguntei a Nathalie e Sophie se elas percebiam o quanto machucaram Bella. Nenhuma respondeu. Nathalie só perguntou: "A gente já saiu do castigo?" Eu disse que não. Ela respondeu: "Então não tenho mais nada para falar." Amanda não disse muito diretamente às meninas. Está tentando não se envolver, mas dá para ver o quanto isso está afetando ela. Começou a dormir mais, pular refeições. Disse que sente que nossa família não é realmente uma família, mas dois lados forçados a viver juntos. Perguntei a Bella como ela se sentia na manhã seguinte. Ela disse que era grata pela festa, mas que não gostaria de outra se isso significasse arrastar as outras para participar. Esse comentário me incomodou mais do que qualquer outra coisa. Uma garota de 16 anos não deveria se sentir culpada por ter um aniversário. Agora, Claire começou a dizer que quer rever o acordo de guarda. Diz que Nathalie deveria morar com ela em tempo integral e me visitar quando quiser. Não concordei com nada, mas sinto que estou perdendo o controle. Fui acusado de ser controlador, rígido demais e de forçar uma imagem de família feliz que não existe. Talvez seja verdade. Mas não acho errado esperar que seus filhos compareçam ao aniversário de um irmão, especialmente alguém com quem convivem e que não fez nada para merecer esse tratamento. Eu não proibi que vissem a mãe para sempre. Não bani shows. Só disse que, neste fim de semana, a família vem primeiro. Agora tenho uma filha que não fala comigo, outra que anda pisando em ovos e uma enteada que se sente deslocada. Então, Reddit, eu sou o babaca por fazer minhas filhas faltarem a um show para irem ao aniversário da irmã? Comentários do Reddit. Comentário 1. Forçar Nathalie e Sophie a fazerem o papel de equipe do parabéns para uma enteada cujo aniversário elas nem lembraram nunca ia terminar bem. Bella não precisa de sorrisos forçados de pessoas que nem querem estar ali.
E agora ela provavelmente está se culpando pela tensão na casa, o que é triste, porque nada disso é culpa dela. Você só está casado há 1 ano. 1 ano não é tempo suficiente para esperar que adolescentes mudem completamente seus sentimentos e passem a tratar a família por afinidade como se fosse de sangue, especialmente quando elas já têm uma rede de apoio completa com a mãe e a família materna. E o show não foi uma desculpa qualquer para escapar. Claire comprou os ingressos semanas atrás. Isso não é elas sendo egoístas. É você não respeitando a vida social delas nem os planos da mãe. Tudo o que você fez foi traçar uma linha dizendo, respeitem essa nova família ou serão punidas. O que você deveria ter feito era perguntar se poderiam ir mais cedo, dividir o dia ou, no mínimo, conversar com elas como pessoas de verdade. Você é o babaca. Bella merece um afeto que seja dado de forma espontânea, não isso. Comentário 2. Você está atropelando todos os sentimentos que essas meninas possam ter sobre o divórcio, o novo casamento e a adaptação da família. Você tirou os celulares, forçou tarefas e impediu que vissem a mãe, e depois agiu surpreso quando elas se fecharam. Você está forçando que tratem Bella como uma irmã completa só porque você decidiu que é assim. Não é assim que relações humanas funcionam, especialmente entre adolescentes que tiveram a vida inteira virada do avesso no último ano. E vamos falar da Bella, a coitada no meio desse fogo cruzado. Você diz que a festa era sobre ela, mas claramente virou sobre impor regras familiares. Não é à toa que ela quis cancelar. Provavelmente sente que causou toda essa confusão. Você poderia ter resolvido isso com uma conversa. Preferiu impor. Agora Natalie já está planejando sair de casa, Sophie se desligou emocionalmente e você transformou um aniversário em um campo de batalha. Você está forçando demais, e isso vai dar errado a longo prazo. Você é o babaca. Comentário 3. Eu sinto muito pela Bella. De verdade, uma adolescente em uma casa nova tentando criar vínculo com duas meninas que a tratam como se fosse um cachorro perdido que apareceu do nada. E mesmo depois de ser ignorada por elas, ainda queria que estivessem na festa. Ela teve mais consideração pelas enteadas do que elas tiveram por ela ou até por você. Sua filha mais velha soltou aquele a ela nem é minha irmã de verdade, isso machuca muito, e mesmo assim você tentou manter a paz. Ofereceu reembolsar os ingressos, tentou incluí-las na festa, fez de tudo. Você tentou todas as alternativas antes de impor limites. Isso é mais do que muita gente faria. E o pior, e depois de tudo isso, ela nem quer outra festa. É o tamanho da ferida. As pessoas que ela achava que eram irmãs fizeram ela se sentir um peso. Você não é o babaca aqui. Sua ex e suas filhas estão agindo como mimadas. E se você não continuar defendendo a Bella, ela também vai parar de confiar em você. Atualização. O post original está no meu perfil. Resumindo, eu disse às minhas filhas, Natalie, 17, e Sophie, 15, que elas tinham que ir à festa de aniversário de 16 anos da enteada, Bella, em vez de irem a um show para o qual a mãe delas, Claire, já tinha comprado ingressos. Ofereci reembolsar os ingressos, coloquei as duas de castigo quando se recusaram e as obriguei a ajudar na preparação da festa como consequência. Elas foram à festa com raiva e frias, o que acabou machucando muito a Bella. Agora tudo desmoronou completamente. Quero dizer que fiz o que fiz por uma questão de justiça. Sempre tentei tratar as 3 meninas de forma igual. Bella pode não ser minha filha biológica, mas mora conosco e eu a vejo como família. Mas a forma como tudo aconteceu deixou bem claro que nem todos nesta casa concordam comigo. E agora até a própria Bella está começando a questionar o lugar dela. Deixe-me explicar o que aconteceu depois da festa. No dia seguinte, Bella mal saiu do quarto. Disse a Amanda, minha esposa e mãe dela, que não estava com fome e não queria conversar. Dei espaço, achando que era apenas exaustão emocional por causa do clima estranho da festa. Mais tarde naquela noite, Amanda me chamou para conversar e disse que Bella tinha ouvido Natalie dizer, não me importo se ela chorar. Ela nem é minha irmã mesmo. Bella foi pegar o carregador no sala e acabou ouvindo Natalie dizer isso para Sophie. Amanda disse que Bella não falou nada, apenas ficou paralisada e saiu. Ela chorou até dormir naquela noite. Na manhã seguinte, Bella arrumou uma bolsa e pediu para Amanda se poderia ficar alguns dias na casa dos avós. Eu não tentei impedir. Amanda a levou. Ela ainda está lá e não respondeu minhas mensagens. Só tive notícias pela avó dela, que disse que Bella precisa de tempo para se sentir querida novamente. Então, é assim que Bella está. Quanto às minhas filhas, a situação piorou. Cerca de 3 dias depois da festa, Amanda perdeu a paciência. Estávamos jantando quando Sophie fez um comentário sarcástico sobre as decorações que Bella escolheu, algo como, graças a Deus aquele lixo dourado brega já foi embora. Aquilo foi o limite.
Amanda se levantou e disse às duas que estava cansada da falta de respeito, que Bella não fez nada para merecer aquele tratamento frio, que elas estavam sendo cruéis e que, se alguém tratasse elas daquela forma, eu ficaria furioso. E ela tem razão, eu ficaria mesmo. Ela disse, tentei ficar de fora e deixar você educar suas filhas do seu jeito, mas você tornou impossível continuar em silêncio. Esta casa não é dividida, mas vocês duas estão fazendo com que seja. Ou vocês passam a agir como se a Bella existisse, ou parem de fingir que se importam com esta família. Natalie respondeu para ela parar de agir como se a dor da Bella fosse o centro do universo. Amanda saiu da cozinha e, desde então, não faz mais refeições com o resto de nós. Agora ela também está irritada comigo. Disse que não quer mais que Bella seja assunto nas conversas com minhas filhas, porque ela não faz parte do mundo delas e que eu só piorei tudo. Eu disse que Bella é minha enteada e sempre fará parte desta família, mesmo que ninguém mais queira tratá-la assim. Amanda respondeu, então talvez você devesse ter conversado com suas filhas como seres humanos, em vez de transformar tudo em uma disputa de poder. Ela não está errada. Mas ainda acho que não errei ao esperar o mínimo de decência. E então veio a conversa final com Natalie, que fez tudo parecer que estava escapando das minhas mãos. Eu disse a Natalie que tinha mudado de ideia. Ela e Sophie poderiam ir ao show, afinal. Pedi apenas uma coisa, que levassem Bella junto. Que a incluíssem, nem que fosse como amiga. Disse que era o primeiro aniversário dela morando conosco e que ser deixada de fora estava destruindo ela. A expressão de Natalie mudou imediatamente. Ela disse, você já estragou tudo. Meus amigos não vão mais querer saber de mim. Eles já foram. Ninguém vai voltar. Ninguém vai querer sair comigo depois disso. Eu disse, então por que continuar sendo amiga deles? Talvez você devesse focar em se aproximar da sua família, em vez de correr atrás de gente que some quando as coisas complicam. Ela me olhou por um tempo e não disse nada. Saiu e foi direto para o quarto. E esse silêncio continua. Ela não fala comigo há 4 dias. Sophie quase não aparece. Começou a ir direto para a casa da mãe depois da escola. Liguei para Claire para saber o que estava acontecendo, e ela disse para eu não esperar Sophie de volta tão cedo. Quando insisti, ela respondeu, você fez isso. Você tornou tudo tóxico. Para piorar, levei uma advertência no trabalho. Cheguei atrasado 3 vezes em 2 semanas. Uma vez porque Amanda e eu discutimos antes de eu sair e fiquei 30 minutos no carro tentando me acalmar. Outra porque passei a noite inteira tentando escrever uma mensagem para Bella que nunca enviei. Meu chefe disse que pareço distraído, e ele está certo. Agora minha casa está quebrada. Minhas filhas estão mais fora do que dentro de casa. Amanda está se afastando emocionalmente. Bella nem está mais morando comigo. E estou a um aviso do RH de prejudicar minha carreira por causa disso tudo. A parte mais complicada é que ainda acredito no princípio. Ainda acho que esperar que Natalie e Sophie fossem ao aniversário da enteada, depois de um ano convivendo, dividindo refeições e experiências, não é absurdo. 1 ano é tempo suficiente para criar algum vínculo. Eu não esperava algo perfeito, mas esperava o mínimo de gentileza. E sei que, se alguém tratasse Natalie dessa forma, eu não aceitaria. Não estou dizendo que lidei bem com tudo. Talvez eu tenha sido rígido demais. Talvez tirar os celulares e colocá-las de castigo só tenha piorado tudo. Mas também tentei negociar. Ofereci o show mesmo depois de toda a confusão. Dei uma forma de manterem os planos e ainda assim incluírem Bella, e elas recusaram. Eu queria criar filhas que entendessem o que é lealdade, mesmo quando é inconveniente. O que tenho agora é uma casa cheia de pessoas que acham que lealdade é opcional se atrapalhar os planos do fim de semana. E o pior de tudo é que Bella viu tudo isso. Viu eu tentar, falhar e depois recuar. E agora até ela está ressentida comigo por eu ter cedido no final. Então, se alguém quer saber como as coisas estão, é assim, ninguém conversa, ninguém está feliz, e a única pessoa que queria festa agora quer ficar em qualquer lugar, menos aqui. Se alguém tivesse me dito há 6 meses que tentar impor a presença em uma festa de aniversário iria destruir minha família inteira, eu teria rido. Agora estou me perguntando se alguma vez tivemos uma família de verdade. Comentários do Reddit. Comentário 1. Cara, o aniversário foi só a superfície. O problema real por baixo disso é você tentando redefinir o que é família à força. Eu entendo que você ama Bella e, sim, suas filhas estavam sendo imaturas, mas no momento em que você adotou a postura de vocês vão comparecer e vão vê-la como família, você transformou isso em uma questão de controle, em vez de algo emocional. Elas não são burras. Adolescentes percebem manipulação emocional muito rápido. Você tentou voltar atrás depois, oferecendo o show se levassem a Bella, mas nesse ponto elas já tinham decidido que não era sobre a Bella. Era sobre você provar que podia fazê-las obedecer.
Amanda está irritada, Bella foi embora, suas filhas biológicas estão ressentidas com você, e todo mundo está cansado de ser forçado a uma dinâmica que não escolheu. 1 ano pode ser tempo suficiente para algumas famílias criarem vínculo, mas só quando a base é saudável. A sua não é. E agora o seu orgulho está cobrando o preço. Você interpretou mal a situação e insistiu quando deveria ter mudado de abordagem. E agora está pagando por isso. Comentário 2. Você está tão focado em ser justo com a Bella que subestimou completamente o quanto a influência da Claire ainda é forte. A forma como suas filhas repetem os comportamentos uma da outra, como vão direto para a casa dela depois de qualquer conflito, isso não é coincidência. Ela está alimentando uma narrativa de que sua nova família é falsa, e elas compraram essa ideia. Enquanto você tenta ensinar lições morais, Claire está jogando um jogo estratégico com a dinâmica de guarda. Agora Amanda está irritada com você, Bella foi embora, e sua ex basicamente está influenciando sua casa à distância. Sophie provavelmente nem sabe o que realmente pensa, só segue Natalie, que por sua vez segue Claire. Você está sem espaço de influência porque sua ex transformou lealdade em arma antes mesmo de você perceber. A verdade difícil é que você tentou conduzir a família com base em princípios, mas a outra parte está jogando com influência. E com adolescentes, você já sabe quem tende a vencer. Comentário 3. Você a humilhou. Eu sei que você não vê dessa forma, mas do ponto de vista dela foi isso. Você disse que os planos dela não importavam, colocou de castigo, obrigou a preparar uma festa para alguém com quem ela não se sente próxima, e depois disse que ela deveria largar os amigos e priorizar uma relação que você escolheu por ela. Sim, ela reagiu mal. Sim, foi cruel. Mas ela tem 17 anos e está tentando descobrir quem é. E você deixou claro que a independência dela vem depois da sua ideia de família. Aquele show não era só um evento. Era parte da vida dela. Você transformou isso em um campo de batalha. Agora ela está distante, Sophie está perdida, Bella está profundamente abalada, e Amanda está sofrendo ao ver a filha machucada. Você não vai resolver isso só com mensagens de desculpa. Isso foi uma ruptura. E, se quiser consertar, precisa parar de impor o conceito de família e começar a construí-lo de verdade. Atualização 2. Já se passaram várias semanas desde que tudo desmoronou. E acho que está é a atualização final, porque não há mais nada para consertar. Não sei se alguém ainda vai se importar em ler isso, mas comecei esse relato com a intenção de ser honesto. Então vou terminar da mesma forma. Eu não mudei minha posição. Não acho que errei ao pedir que minhas filhas priorizassem a família em vez de um show. Não acredito que o aniversário de uma adolescente de 16 anos deva ser tratado como um incômodo. Mas, a esta altura, o que eu penso já não importa. Esse momento já passou. Bella não vai voltar. Ela me mandou uma mensagem por meio da Amanda dizendo que vai ficar na casa dos avós por tempo indeterminado. Não quer conversar, não quer visitas e não quer ligações. Disse a Amanda que não quer mais ser arrastada para tensões e que prefere não ter família nenhuma a ter uma que continua mostrando que ela não pertence. Tentei mandar mensagens. Tentei deixar recados de voz. Escrevi uma carta longa. Nada. A Amanda deixou claro que foi decisão da Bella, não dela, mas não acredito totalmente nisso. A Amanda também desistiu. Ela ainda mora aqui tecnicamente, mas é como dividir a casa com um fantasma. Comemos separados. Outro dia perguntei se ela ainda via um futuro para o nosso casamento. Ela só disse, não assim. Ainda não deu entrada em nada, mas acho que está esperando o momento certo. Já me preparei para isso. Quanto às minhas filhas, Natalie e Sophie, elas se foram completamente. Não só fisicamente, mas emocionalmente, legalmente, provavelmente, para sempre. Claire está trabalhando para modificar o acordo de guarda. No início, eu estava confiante. Achei que ela não teria nada sólido para apresentar além de que ele colocou elas de castigo uma vez. Mas eu estava errado. O advogado dela construiu um caso baseado em coerção emocional. Reuniu anotações de diário, mensagens e até publicações em redes sociais. Aparentemente, Natalie mantinha uma lista de comportamentos controladores e episódios, incluindo um de 2 anos atrás, quando cancelei uma festa do pijama porque ela não limpou a cozinha, e outro em que coloquei Sophie de castigo por mentir. Coisas normais de educação, eu pensei. Eles pintaram isso como instabilidade emocional. Também trouxeram um primeiro passeio em família com a Bella. Amanda e eu levamos as meninas a um restaurante japonês estilo Ibashi. Natalie não falou a noite inteira. Sophie parecia que ia chorar. Usaram isso como prova de um ambiente doméstico hostil, alegando que eu estava forçando a criação de vínculos com a enteada sem consentimento. Claire afirmou que venho empurrando Bella como uma irmã substituta desde que me casei novamente. Não importa se é exagerado. Eles tinham documentação. Eu não.
O representante legal das meninas já disse que elas têm idade suficiente para expressar preferência clara, e a preferência delas é não morar comigo. No papel, ainda tenho guarda compartilhada, mas todos sabem como isso vai terminar. Meu advogado disse, a menos que haja uma mudança grande, não espere manter a guarda compartilhada. Em outras palavras, a situação não está mais sob meu controle. Depois veio a carta. Quando tudo ficou em silêncio, escrevi uma última mensagem. Não para pedir desculpas, já fiz isso o suficiente. Mas para explicar. Enviei um e-mail para Nathalie, Sophie e Bella. Fui honesto. Disse que nunca tratei nenhuma delas de forma diferente, que amo as três igualmente, que nunca quis afeto falso. Só queria respeito e um pouco de esforço. Enviei. Nenhuma resposta. É como se eu não existisse mais para elas. Claire não pediu pensão alimentícia. Essa foi a única surpresa. Talvez não queira manter vínculo. Ou talvez saiba que já venceu e não precise insistir mais. De qualquer forma, não estou brigando por isso. Não estou pagando, mas não por fugir da responsabilidade. Eu pagaria com gosto se isso significasse que ainda falariam comigo. Mas dinheiro não vai consertar isso. É apenas um corte limpo. O trabalho era o último fio que me sustentava. Perdi isso também. Algumas semanas atrás, tive um pequeno descontrole no escritório. Nada grave, só perdi a paciência com um colega que fazia piadas sarcásticas sobre ser pai de meninas. Eu já vinha chegando atrasado, perdendo prazos e me desligando nas reuniões. O RH me ofereceu uma saída amigável. Disseram que estavam reestruturando e eliminando funções não essenciais. Me ofereceram indenização e sem manchar meu histórico. Eu aceitei. Não tenho mais energia para lutar. Amanda sugeriu terapia. Eu aceitei. É a única coisa que ainda resta tentar. Começo na próxima semana. Então, onde isso me deixa? Moro em uma casa com gavetas meio vazias. A mesa de jantar é posta para uma pessoa. O quarto da Bella ainda está arrumado, mas Amanda tirou as fotos. A última vez que vi Nathalie e Sophie foi no dia seguinte à discussão da Amanda. Elas nem se despediram quando foram embora. Não as vi desde então. Tudo isso parece definitivo. Não estou procurando simpatia. Tomei decisões. Impus regras. Mantive o que acreditava ser certo, que família importa, que aniversários importam, que inclusão importa. Mas talvez eu tenha tentado forçar essas coisas em vez de deixá-las acontecer naturalmente. Bella está magoada. Amanda está distante. Minhas filhas não me querem. Claire está vencendo na guarda. Perdi meu emprego. E a terapia é meu próximo compromisso. Não porque eu ache que isso vai desfazer tudo, mas porque é a única coisa que pode me ensinar a lidar com isso. Então é isso. Sem reconciliação dramática, sem virada inesperada. Só silêncio, quartos vazios e mensagens sem resposta. Se eu pudesse voltar atrás, talvez eu escutasse mais. Talvez recuasse mais cedo. Talvez escolhesse melhor minhas batalhas. Mas não fiz isso. Mantive minha posição. E agora estou nela, sozinho. Comentários do Reddit. Comentário 1. Ela manteve a posição dela o máximo que pôde. Viu a filha ser emocionalmente destruída, ficou em silêncio enquanto sua casa virava um campo de batalha e tentou agir como mediadora entre a sua teimosia e duas meninas que, desde o início, não queriam estar ali. Você ignorou todos os sinais que ela deu. Colocou a filha dela em uma situação de pressão extrema e ainda esperou gratidão por isso. Amanda deveria ter ido embora antes. Sinceramente, você não apenas deixou suas filhas queimarem pontes. Você também destruiu as pontes entre você e sua esposa no processo. Agora Bella se foi, Amanda está praticamente saindo da sua vida e você começou terapia quando o dano já foi feito. Você não era cruel, mas estava completamente cego para o fato de que amor não é algo que se conquista impondo regras. Comentário 2. Você estava tentando construir algo significativo. Queria conexão, respeito e união. O problema é que tentou controlar como isso deveria parecer, a velocidade com que deveria acontecer e quem deveria se importar. É como plantar sementes no concreto e depois ficar irritado porque nada floresceu. Nathalie e Sophie nunca iriam amar Bella no seu ritmo. Bella também merecia amor. Mas forçar essa dinâmica fez todo mundo se sentir usado. Você não é uma pessoa ruim, mas foi teimoso. Deixou seu ego sobrepor sua empatia. Agora você está sentado nos destroços de uma família que tentou juntar como se fossem peças de encaixe, sem entender como isso realmente funciona. Pelo menos você está fazendo terapia agora. Talvez seja tarde para eles, mas talvez ainda haja tempo para você. Comentário 3. Você não perdeu suas filhas por causa de um aniversário. Você as perdeu porque continuou tratando a sua ideia de família como a única válida. Você nunca deu espaço para Nathalie e Sophie criarem um vínculo com Bella. Em vez disso, deu expectativas e punições. A dor da Bella é real, e não dá para culpá-la por ir embora.
Mas também é real a dor que você causou nas suas filhas ao ignorar os sentimentos delas. Toda vez que elas resistiam, você insistia ainda mais. Você as forçou a escolher entre autonomia e inclusão. E, quando escolheram autonomia, você transformou isso em uma guerra. Agora todos se foram. E o mais impressionante é que você ainda encara isso como uma perda porque elas não corresponderam às suas expectativas, em vez de considerar que talvez você não tenha correspondido às delas.